Como o Senhor inclina os corações. Livro de Provérbios, capítulo 21. Comentário de Mário Persona. Em algumas lavouras, o agricultor, numa encosta, ele tem água lá em cima, então ele planta, acompanhando a linha do terreno, a curva de nível, né, do terreno, as curvas de nível. Aí ele planta as carreiras de algum tipo de planta, e se ele tem água lá em cima, ele prepara já um risco na terra, uma pequena vala na terra, para ir fazendo zigue-zague e descer a encosta, passando sempre nos pés das plantas. E assim ele consegue irrigar toda a plantação dele. E é interessante, quem já viu a hora que ele abre a água lá em cima, que ele dá uma enxadada assim no rego principal lá em cima e abre um caminho para a água escapar, como ela obedece exatamente o traçado que ele fez. Ela parece que é inteligente, ela vai acompanhando todo o zigue-zague e vai molhando os pés das plantas. E aqui é assim que, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina, segundo a vontade do Senhor. É Ele quem administra essas curvas. Mas é interessante quando a gente compara esse primeiro versículo, porque ele dá a entender que é um caminho inclinado, né? O coração do rei vai ser inclinado para lá e para cá, vai andar de um lado para o outro. Mas quando a gente compara com o versículo 8, ele diz: o caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso. Bom, então são iguais, não é? Aparentemente, então, são iguais. Não, mas a diferença é que o caminho do perverso é ele que traça o seu próprio caminho. É tortuoso, não é produtivo, é infrutífero, porque ele que traça, segundo os seus próprios interesses, e nenhum interesse a ver com Deus. A água, ela tem que seguir o traçado do ribeiro, e tentar libertar a água desse traçado é desastre. Um rio, quando ele transborda, quando ele sai para fora do seu leito, ele causa muito estrago. E se a gente fosse o rio, né, ele falaria assim: não, mas eu quero me libertar dessa valeta aqui, eu quero andar fora dela. Mas não é assim, vai causar estrago. É que nem um peixe, né? Um peixe, a gente podia ver um peixe nadando assim num laguinho, e falar assim: coitado desse peixe, preso nessa água, né? Vamos libertar esse peixe. Aí a gente vai, pega uma redinha e tira o peixe para fora, fala: tem tanto ar aqui fora, coitado, fica vivendo preso naquele tanquinho pequeno lá de 4x4, vamos libertar o peixe. Ou um trem, né? A gente pensar num trem, o trem está preso aos seus trilhos, ele viaja sempre preso. Seria uma ideia excelente nós libertarmos o trem, né? Tirarmos o trem do trilho, porque ele está preso, aí ele poderia andar em outros lugares. Mas tudo isso é desastre. A liberdade que o homem tem em mente é falsa, é uma falsa liberdade. Quando nós achamos que somos livres, né, nós estamos seguindo a vontade da carne, dos pensamentos, e sendo por natureza filhos da ira, como fala lá em Efésios 2. E assim os dois aqui, tanto o coração do rei como o caminho do homem perverso, podem até ser tortuosos, aparentemente. Mas é um tortuoso segundo Deus, né? Se bem que termina o versículo 8 dizendo que a obra do puro é reta. É reta, ela é direita. A gente poderia dizer que ela é direita. É interessante como dentro da nossa vida aqui, o nosso julgar, ele é falho. Por exemplo, se eu perguntar para qualquer pessoa se olhar altivo, você acha que uma pessoa altiva, com aquele olhar arrogante, orgulhoso, é correta? A pessoa vai dizer: não imagina. Isso deve desagradar a Deus. E um coração orgulhoso é correto? Não, também vai ser um consenso geral que uma pessoa orgulhosa não é uma pessoa de bem. E a lavoura?
de uma pessoa. Existem prêmios para fazendeiros, para sitiantes, quando eles produzem uma lavoura boa, são premiados por isso. E dentro do nosso conceito humano, fora dos olhares de Deus, nós achamos que, sim, olhar altivo é errado, o coração orgulhoso é errado, mas a produção do homem é correta. O homem produz a lavoura, alimenta tanta gente, o homem constrói fábricas, constrói rodovias, escolas e tudo. Mas no versículo 4, a lavoura, a plantação, a agricultura, é colocada no mesmo nível do olhar altivo e coração orgulhoso. Porque é a lavoura dos ímpios. Em suma, tudo o que um ímpio faz é pecado, é o que está dizendo aqui. Não, mas o cara ajudou tanto, ele fez tanta coisa, ele plantou, alimentou multidões lá com a plantação. A lavoura, até a lavoura dos ímpios é pecado, porque ela é feita à parte de Deus. E o pecado é o não Deus, é a rebelião de Deus. O pecado é a iniquidade, é fazer as coisas à parte de Deus, é fazer as coisas segundo a sua própria vontade. Isso é o pecado. Então o ímpio ele não pode ser guiado por Deus, ele é guiado pela sua própria carne, por seus próprios desejos, pela sua própria ganância. Então a lavoura dele, na verdade, é pecado. E não precisa nem a gente se voltar para a Bíblia, né, para ver isso. Tinha o pai da economia, Adam Smith, ele escreveu lá em 1700 e alguma coisa, que o pão que o padeiro faz para a gente comer de manhã, ele não faz isso porque ele é bom ou porque ele é caridoso. E ele continua dizendo que a cerveja que o cervejeiro produz, ele não faz isso porque ele é caridoso, porque ele é bom para ajudar. Ele faz isso por egoísmo. Ele faz isso para resolver o problema dele. Então a própria economia no mundo, ela tem como base o egoísmo. É o homem querendo resolver o seu problema, e com isso ele até beneficia as pessoas, fazendo o pão, fazendo a cerveja, plantando a lavoura, mas o objetivo dele é o egoísmo. Não é não é o altruísmo. O padeiro não é altruísta, e nem o cervejeiro é altruísta, mas eles fazem isso por egoísmo, interesse próprio. Então tudo que o ímpio faz vai ser pecado. É interessante pensar nisso. E é uma das leis da economia. A economia é movida pela vontade própria, não pelo altruísmo, mas pelo egoísmo. Porque tudo nesse mundo ficou dessa maneira, com o pecado. O homem não faz as coisas senão para ajudar a si mesmo. E aí que entra o contraste do coração do rei na mão do Senhor. Porque aí é Deus quem guia, Deus quem dirige. Lá em Isaías capítulo... E agora não vou achar o capítulo. Tem um versículo... Tem um capítulo e um versículo quando o Senhor fala de Ciro, que ele iria promover a restauração de Jerusalém, e Deus chama ele de meu pastor. Eu sabia onde estava esse versículo, mas não estou. 44? 21. Assim. Ele começa no versículo 24, assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre, eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, estendo os céus, espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, enlouqueço os adivinhos, faço tornar atrás os sábios, transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas.
Quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Na verdade, isso aqui foi escrito 150 anos antes de Ciro nascer. E Jeremias sabia o nome de Ciro. E Jeremias sabia que ia partir de Ciro o decreto para que lá em... eu acho que é Neemias, não? Ou Esdras, Neemias. Fosse ordenada a reconstrução de Jerusalém. Se não me engano, Artaxerxes é Ciro, né? Neemias capítulo 2 vai contar essa história da reconstrução de Jerusalém, de onde parte então a ordem para isso. Mas Deus que ordena os governantes, os reis, e determina então o coração dos reis também, como fala no nosso Provérbios aqui, capítulo 21. Juntando aquela passagem que a lavoura dos ímpios é pecado, Provérbios 21:4, com essa aqui, em Provérbios 21:27, o sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Ou seja, não sobra nada nas obras dos homens. Tanto aquilo que ele fabrica, produz, de coisas materiais, é pecado, como o seu sacrifício é abominação. Aquilo que ele tenta oferecer a Deus é abominação. Em Daniel também? Daniel era contemporâneo, né, de Ciro. Que Isaías foi 150 anos antes. Em Isaías 45:1 também volta a falar de Ciro. E assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Quando Israel falhou na sua missão de ser o povo de Deus na terra, se dividiu então e se espalhou pela terra, Deus passou o governo, tirou o governo de Israel, que Israel é que tinha o governo sobre toda a terra, e passou então para o gentil. Isso foi Nabucodonosor, o primeiro rei gentil, que recebeu de Deus, a história nós vemos em Daniel, o governo. E hoje nós vivemos ainda nesse tempo em que o governo está dado aos gentios, até quando o Senhor voltar para restaurar então o seu reino, para estabelecer o seu reino, e Israel voltará a ser então a nação proeminente na terra. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.